Começamos hoje sintetizando a gestão. E o que significa sintetizando a gestão? São profissionais da síntese e alguns convidados estarão conosco nos próximos dias, com diversos temas. Nós sabemos que a administração pública é bem ampla, e por isso nós vamos estar com profissionais do área executiva, da área legislativa, do consórcio de autarquias, fundações, trazendo para vocês diversas novidades, de forma mais simples possível, para que a gente possa estar lembrando, conhecendo e se atualizando. Acompanhe nosso quadro. Nossa primeira convidada, advogada, especialista em direito público, há mais de 16 anos, trabalhando na administração pública municipal. E mais importante, é a responsável pela gestão e fiscalização contratual da síntese com vocês. E a nossa primeira convidada teria que ser uma mulher. E para isso, convidamos a doutora Suelen Rocha. Doutora Suelen, tudo bom? Que prazer estar aqui com vocês hoje, estreando esse quadro, que eu tenho certeza que vai trazer bons frutos, porque estar partilhando conhecimento, né, com pessoas que se interessam pela administração é sempre uma honra. Então, eu sei do seu anseio por essa divulgação, propagação do conhecimento, e isso para mim também é maravilhoso. Então, eu fico muito feliz por estar aqui hoje também. Vamos conversar? Vamos sim. Suelen, para dar início a esse quadro nosso, eu queria falar um ponto muito importante que trata do artigo 75 da 14133, os contratos emergenciais. E a gente veio observando na administração, nas prefeituras, nesse período, nesse ano, mudança de gestão, muitos contratos emergenciais. Então, eu queria que a gente falasse um pouquinho, e você chegou a fazer um vídeo sobre esse assunto, que é muito interessante, né? Você falou. Então, eu queria que você falasse um pouco mais desses contratos emergenciais. Se eles ainda têm municípios que estão em vigor ainda esses contratos emergenciais. Descreva aí para o pessoal entender mais sobre tudo sobre contratos emergenciais. Pronto. Primeiro, entender tudo é muito abrangente. Para um vídeo não dá, mas a gente pode falar principalmente do que se trata um contrato emergencial. Os contratos emergenciais, eles são instrumentos utilizados pela administração pública para assistir à necessidade pública quando não há tempo hábil para uma contratação regular. Então, existem alguns pré-requisitos que precisam ser observados para que a contratação emergencial seja feita, para que não haja uma repercussão negativa posteriormente. Certo? Atualmente, realmente, existem muitos contratos emergenciais sendo utilizados, principalmente, como você mencionou, diante da mudança de gestão. E o motivador principal é o fato de, na transição de gestões, a gestão anterior não ter se preocupado com a gestão seguinte e ter mantido contratos que eram essenciais, são essenciais, para o pleno funcionamento da administração pública. Sendo eles mais ou menos esses contratos emergenciais, tipo para energia, quais são os que você considera mais seria importante? Pronto. Energia, a concessão é feita pela Coelba, né? O Estado concede a Coelba. Então, os contratos que têm uma natureza emergencial são contratos ligados à saúde, medicamentos, fornecimento de medicamentos, merenda escolar, limpeza urbana. Tem acontecido em muitos municípios os contratos de limpeza urbana. Só que existem algumas situações que precisam ser observadas. Nós estamos atualmente há 6 meses do início da gestão. E esses contratos, eles são previstos para que sejam utilizados durante o período de formalização de uma contratação regular. E compreenda que, diante dos prazos, 6 meses é um tempo mais do que factível para a regular contratação. Já deu para fazer no município o planejamento, Exatamente. Né? Já teve esse momento paralelo para que outros setores, né, na parte de contratações vão fazer. Porque o que acontece? Geralmente, quando muda-se a gestão, o novo gestor ele ainda não entende bem a máquina pública com relação às necessidades. Ele pode entender de gestão pública, mas não o retrato da necessidade do município naquele momento. Então, é necessário que ele faça o levantamento dos dados para, a partir de então, compreender de forma clara qual a necessidade municipal, para que essa mensuração e esse planejamento seja feito de forma adequada.
Só que 6 meses é mais do que suficiente. Doutora, eu observo também que falta, na época da transição de governo, mesmo sem conhecer aquele município, né, ter toda a realidade, a peculiaridade daquele município, a participação do prefeito, do gestor, durante a transição de governo. Eu acho que isso ajudaria nesse momento. Infelizmente, é uma realidade, principalmente dos municípios que nós fazemos a consultoria, nós identificamos que esse processo de transição, de fornecimento de dados da gestão anterior foi muito precário. As novas gestões, elas não conseguiram receber informações fidedignas e precisaram começar um processo de levantamento de dados através do site do ETCM, para que então eles tivessem a real necessidade e o panorama do município. E isso não envolve apenas os contratos, sabe, Selene? Também é necessário verificar a parte orçamentária, financeira, porque independente da necessidade, que o município é presente, que geralmente as necessidades são as mesmas, todos os lugares precisam de limpeza urbana, de merenda escolar, como foi citado, mas qual é a disponibilidade financeira e orçamentária para aquela contratação precisa ser analisada. E no primeiro ano de gestão, essas máquinas públicas estão atuando com a LOA do exercício anterior. Então, também precisa ter uma responsabilidade fiscal para que no momento das contratações, não apenas no ARFAN de atender a necessidade, o gestor comprometa um orçamento que, de fato, ele não possui. Então, é fundamental que isso seja observado também. Interessante esse diálogo nosso. Uma coisa que eu observo muito nos municípios e que a gente tem que ter essa preocupação é a escolha do fornecedor, né? Uma das observações. E por isso eu queria que você falasse um pouquinho o que é que pode dar de errado nesse tipo de contratação. Pronto, essa é realmente uma pergunta muito importante. Você falou muito da questão da inexperiência também do gestor. Então, nesse momento agora, pronto. Os contratos emergenciais, eles têm uma peculiaridade, porque dada a sua característica de contratação, por ser uma contratação direta, ele abre pressuposto para alguns questionamentos que podem ser feitos pelos órgãos de controle externo, como o Tribunal de Contas, por exemplo. Então, o que é muito importante observar? O que preconiza a lei como pressuposto para a contratação, que é a demonstração clara e inequívoca, através da justificativa técnica, de que é necessária essa contratação, existe essa necessidade premente da administração pública, não pode parar, e que não pode aguardar uma contratação regular. Primeiro ponto, que é fundamental ser demonstrado. Segundo ponto, a escolha do fornecedor, ela precisa ser através de critérios objetivos. Apesar de ser uma contratação direta, é fundamental que não hajam favorecimentos, que nós sabemos que infelizmente acontece na administração, e que é importante que isso não ocorra para que não hajam repercussões futuras para esse gestor. Outro ponto que precisa ser observado, a questão da precificação. Mesmo sendo uma contratação direta, é necessário que exista uma pesquisa de preços para mostrar que os parâmetros de precificação estão cumprindo as exigências do mercado, ou seja, é um preço praticado pelo mercado para o fornecimento daquele bem ou serviço. Não há como fazer uma contratação com sobrepreço e não ter uma repercussão futura a respeito disso. Os órgãos, principalmente, fiscalizadores. Exatamente. Tribunal de Contas, e aprovação de contas. Sim, sim. E por fim, não menos importante, a questão da utilização desse contrato pelo prazo necessário para que seja sanada a emergência. Porque se você está contratando, informando que naquele momento existe uma necessidade emergente que não tem tempo hábil para uma contratação regular, imediatamente após essa contratação é necessário que seja startada a nova contratação. Uma contratação regular que, de fato, cumpra os pré-requisitos necessários para a contratação, amplie a concorrência, porque isso é interessante para o erário municipal. Quanto mais participantes, quanto mais licitantes, nós temos uma disputa de preços e automaticamente isso impacta positivamente no erário. Então, para que essa contratação ela seja efetiva e eficiente, ela precisa cumprir o prazo para o qual ela foi estabelecida. Atendimento da emergência. Acho maravilhoso a gente estar aqui conversando sobre esse tema, e principalmente que um dos pontos principais que a gente trabalha no produto nosso já é a gestão dos contratos, né?
E a gente vai falar sobre isso aí em seguida, mas antes, voltando novamente, gente, fica um pouquinho redundante, mas essa contratação emergencial, doutora, como é que ela pode ser feita de forma segura e legal? Então, voltamos à questão anterior, com relação à observação dos pressupostos legais previstos para uma contratação direta. Porque não tem como nós mencionarmos que a contratação emergencial ela vai atender a uma necessidade premente do município, sem que de fato exista a demonstração clara dessa necessidade. Então, a justificativa técnica é o coração dessa contratação. É onde nós precisamos fazer a apresentação da necessidade da administração e quais foram os fatores de impossibilidade de contratação regular. A licitação, que é a contratação regular, ela tem prazos mais alargados e, por conta disso, muitas vezes a necessidade imediata da administração é necessário que nós façamos essa contratação emergencial para que atenda a necessidade e não desassista o município. Mas nós precisamos fazer sempre observando os critérios e entendendo se de fato há necessidade para que essa contratação seja feita na modalidade de dispensa emergencial. Porque existem objetos que são claros e inequívocos, como nós mencionamos anteriormente. Questões de saúde, medicamentoso, a parte de limpeza urbana. Nós precisamos e não temos como aguardar o trâmite legal para um processo de contratação para assistir a população nesse serviço. Mas quando nós falamos de algo que pode aguardar a necessidade, não tem por que fazer uma burla à contratação regular e contratar através de dispensa emergencial. Exatamente. E principalmente, eu acredito, quando você fala dessa forma assim, é que tem que observar um período de tempo, né? Eu acho que a gente já falou sobre isso. Porque senão, passa o ano inteiro. Eu acho que quando a gente fala assim, eu quero muito que a gente passe a ideia para os colegas de analisar a realidade que ocorre nos municípios, para não observar o decreto, né, de emergencial, período, tudo direitinho, para que não passe o ano todo acreditando que está na fase emergencial, que não foi realizado, né? E nessa questão aí, o que você vê com o ponto na licitação, esse período, tudo isso, deu tempo realmente para realizar essas compras? Pronto, foi até bom você tocar nesse ponto, porque quando nós passamos por muitos municípios, nós acabamos observando algumas situações que acontecem e que a justificativa é a emergência. Só que, quando esses contratos foram pactuados no início da gestão, existia o decreto emergencial. E na maior parte desses municípios, esse decreto ele já não é mais vigente. E quando a emergencialidade ela cai através do decreto, não tem porquê nós persistirmos nessa informação de que estamos em situação de emergência e estamos contratando através da emergencialidade. Então, é fundamental que todos os elementos sejam observados. Uma outra questão é a renovação dos contratos emergenciais. Nós sabemos que existe essa possibilidade dos 180 dias com prorrogação. Contudo, não dá para prorrogar pelo simples fato de ainda persistir a necessidade. Porque é óbvio e notório que a necessidade ela existe porque é uma necessidade essencial do município. Contudo, se você já teve 180 dias para fazer um levantamento, um planejamento, uma contratação regular, por que isso não foi ultimado pela administração? Então, os responsáveis podem ser, sim, imputados na responsabilização de desídia administrativa. Quando você fica inerte pela existência de uma contratação emergencial e não ultima as medidas necessárias para uma contratação regular, para que a necessidade da administração ela seja atendida até o final do exercício. Suelen, felicíssima que a gente está batendo esse bate-papo, principalmente que é o primeiro quadro confundo com você, doutora. Porque assim tem uma grande admiração. Você sabe, um tempo trabalhando com você, uma grande admiração. E eu queria que você deixasse aqui, para finalizar, uma dica, não só dicas, mas não apenas para quem está iniciando, os gestores novos, mas também para essa questão da continuidade. Nosso objetivo é fazer uma gestão eficiente, né? Sim. A gente gosta muito de utilizar esses nomes, mas é verdade, a gente tem que ter efetividade, ter uma resposta para a sociedade, né?
Então, para isso, eu gostaria que você desse essa dica aos gestores e aos servidores também. Principalmente aos servidores que a gente sempre tem tido contatos, né? Multiplicando conhecimento. Então, oriente aí. Pronto. Eu acho que a dica principal para uma gestão eficiente, uma gestão que traga um pleno funcionamento, sem apagar incêndio, que é muito comum, nós sabemos, na administração pública, né? É trabalhado mais no incêndio e na emergência do que propriamente nas situações, nos ritos regulares, é que façam um bom planejamento. O planejamento é o coração da administração pública. E quando nós trazemos elementos de planejamento para a gestão, todos saem ganhando. As finanças públicas ganham, a máquina pública tem o seu funcionamento mais eficientizado, porque não vai faltar os insumos e os contratos de serviços necessários para que a população seja bem assistida. É necessário também esse tempo de planejamento para mensurar a real necessidade da administração, para que as secretarias não sejam uma consegue essa assistência integral, a outra fica com assistência diminuída por conta da má mensuração. Então, a ferramenta do planejamento, que foi muito bem trazida na Lei 14.133, fomentada, é muito importante que seja observada. O plano anual de contratações também é uma ferramenta de planejamento que assim facilita muito para o gestor público. Então, é fundamental que seja observada, que caminhe em paralelo com a lei orçamentária anual, com o plano plurianual, para que a partir de então a gestão ela se complemente com essas ferramentas e consiga trazer realmente os resultados que todo gestor público deseja, que é uma boa gestão e um bom funcionamento da máquina pública. E essa transversalidade, né? Eu achei interessante você falar que quando a gente elabora, e a gente está no período de elaboração agora foi o PCA, o Plano de Contratação Anual, mas também o PPA, o Plano Plurianual, de 2026 a 2029. E precisa, é necessário haver essa transversalidade. Sim. Eu acho que normalmente as prefeituras não trabalham muito interagindo, não, relacionando e vendo que o que se faz na saúde pode trazer também na educação. E assim, sucessivamente, né? Questão de esporte, de outra secretaria, sempre ajuda. Então, é necessário estar atento a essa questão de não ter uma individualidade. Né? Lembrar sempre que a máquina pública funciona com a união de todas as secretarias. Então, se cada pasta fizer a sua parte, quando fizer a unificação desses dados, certamente o produto final ele vai ser muito efetivo e eficiente. Ellen, estou muito feliz, principalmente que você. Hoje a gente começou esse quadro e você fez a abertura. Né? E a gente entrou em sintonia. Eu achei legal que a gente não combinou e vimos totalmente em sintonia. Pessoal, estou muito feliz e aguardo os próximos quadros. Doutora, eu que quero agradecer, Céu, a oportunidade de estar estreando um quadro importante. Eu sei do seu compromisso com a multiplicação de conhecimento na gestão pública e estar aqui hoje, poder partilhar, mesmo que rapidamente, algum conhecimento com as pessoas que fazem parte e que se interessam pela administração municipal, para mim é uma honra. E eu estou muito feliz. Muito obrigada pelo convite. Valeu. Muito obrigada mesmo. Pessoal, muito obrigada pela parceria de vocês, por estarem aqui, nos acompanhando sempre a síntese. Aguardem para o nosso próximo papo. Uma pessoa muito especial também. Tchau, gente.